E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os biomas brasileiros. O que são os biomas? Bioma é um grande ecossistema, né? Um ambiente ali que tem determinadas características de clima, determinadas características de hidrografia, né? De se chove muito, se chove pouco, se tem muitos rios. E aí isso acaba originando ali naquele ambiente, por conta do clima e da hidrografia, um determinado tipo de vegetação, de fauna, né? Então, alguns biomas brasileiros importantes são a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal, além da Mata Atlântica, né? Então, nós vamos ver esses biomas agora, ok? O Brasil é um país que possui grande biodiversidade, né, muitas formações vegetais diferentes, então vai ter desde lá a floresta amazônica, né, que é uma floresta grande, alta, densa, até as formações xerófilas, como a caatinga, né, que é mais adaptada à seca e tal. Então, a gente tem aí, por exemplo, um mapa que mostra como que estão distribuídos os principais biomas brasileiros. Vejam que se destaca aí em tamanho a Amazônia, né, que é o maior bioma brasileiro, em extensão, assim, né, em extensão é o maior, que cobre assim, uma grande parte do território nacional. Nós vamos ter também em cor-de-rosa o bioma Cerrado, o bioma Caatinga, na região nordestina, a Mata Atlântica, na região litorânea, o Pampa, né, os Pampas, no Rio Grande do Sul, né, mais para o sul do Brasil, e o Pantanal no centro-oeste, ok? Vamos começar falando da Amazônia. Já vejo uma imagem aí, é uma floresta grande, alta, densa, com árvores bem grandes, né? A Amazônia, ela é a maior floresta tropical, né, ou equatorial do mundo, ou seja, a maior floresta de clima quente do mundo, e representa 25% do total das florestas do mundo. Além do mais, ela está presente aí não só no Brasil, mas em outros países, né? Como, por exemplo, Peru, Colômbia, Guiana, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa. A gente consegue ver isso direitinho aqui no mapa, ó. A gente tem aqui o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa e o Brasil, né? Além da Bolívia, que está aí no mapa. E basta lembrar que a Guiana Francesa não é um país, é um território só da França, né? Mas, assim, todos esses países e territórios aí, eles têm pedaços da floresta amazônica, certo? Então, é imensa, é uma floresta muito grande. A gente tem aí no mapa, a parte brasileira da floresta, são mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, além de pegar toda a região norte aí, também pega o estado do Maranhão, pedaço do estado do Maranhão e o estado de Mato Grosso, certo? E chama Amazônia Legal porque o governo colocou na lei, né, quais são as áreas que tem floresta amazônica, para ficar mais fácil na hora de distribuir recursos, né? Falo de dinheiro, né? Quando o governo repassa dinheiro para combater desmatamento na floresta amazônica. Então, é a Amazônia Legal, que está dentro da lei brasileira, que é de floresta amazônica. Algumas características da floresta amazônica. É uma floresta latifoliada, ou seja, tem folhas largas. É perene, ou seja, ela está sempre ali o ano inteiro vigorosa. E é heterogênea, ou seja, tem vários ambientes diferentes ali, não é tudo a mesma coisa. Além de ser uma floresta densa. Possui clima equatorial úmido, ou seja, quente e úmido, chove bastante na região amazônica. Apresenta solos com baixo nível de nutrientes, né, então solos pobres. Uma coisa interessante é que se distingue três níveis de relevo, três níveis de floresta, né, em relação ao relevo. A gente vai ter as matas de igapó, as matas de várzea e as matas de terra firme. Então, ó, mata de igapó. Mata de igapó é aquela parte da floresta que fica alagada o ano inteiro. Então, aquelas plantas, aquelas regiões florestais que estão o ano inteiro alagadas pelos rios, submersas, né? Um exemplo de
um exemplo de flora, né, que está ali nessa mata de igapó são as vitórias régias que crescem na superfície dos rios, ok? Vamos ter as matas de várzea, que são aquelas que na parte seca do ano, né, no período seco do ano, fica seco, mas quando chegam as cheias, o período mais chuvoso, elas ficam alagadas. E a gente vai ter, aqui a gente tem mais um exemplo de mata de várzea, né, durante as cheias, e a gente vai ter as matas de terra firme, que são aquelas que ficam permanentemente secas, não são inundadas durante o período de cheia dos rios e nem no período mais chuvoso. E a mata de terra firme é a maior parte da floresta amazônica, tá? É uma formação densa, úmida e escura. Muitas vezes a luz solar nem consegue atingir o solo, né, porque a cobertura vegetal é muito espessa. E exemplos de árvores que são símbolos assim, da Amazônia são a castanha do Pará, né, que dá um fruto bastante gostoso, e o guaraná, que está presente aí em várias coisas, inclusive nos nossos refrigerantes. Aqui a gente tem algumas imagens com fauna e flora, então aves, mamíferos, né, as matas de várzea, matas de igapó, o fruto do guaraná, o peixe-boi, que é um mamífero, se não me engano, típico da floresta amazônica, né, dos rios da floresta amazônica. Agora nós vamos falar sobre a Mata Atlântica, que é uma outra floresta interessante no Brasil, só que já foi bastante devastada, né? A Mata Atlântica, ela ficava nessa região litorânea brasileira, na região que está aparecendo verde aí no vídeo de vocês. Só que a Mata Atlântica, 93% dela já foi devastada, ou seja, só sobraram 7%. Vamos dizer assim, de cada 100 árvores que havia lá no período que os colonizadores chegaram aqui no Brasil, hoje só restassem 7. Então, assim, é uma destruição muito grande, né? E a Mata Atlântica ela foi mais devastada justamente porque ela está nessa região aí do Brasil onde se desenvolveu a maior parte das cidades brasileiras, né? Essa região aí que tem a maior quantidade de grandes cidades no Brasil. Então, por exemplo, estão nessa região São Paulo, Rio de Janeiro, aqui na região sul, a gente tem, por exemplo, Florianópolis, Curitiba, chegando lá mais para o Nordeste, Salvador, Bahia, Recife, né, Salvador na Bahia, Recife, várias outras capitais litorâneas aí, né, estão aí nessa região. Então, assim, como também foi nessa região aí que se desenvolveram vários ciclos econômicos brasileiros, como a cana-de-açúcar, o café, esses plantios aí ao longo do tempo, eles foram devastando a floresta amazônica e depois vieram as cidades também, né? Então, é um bioma que foi bastante devastado, mas é um bioma muito rico em biodiversidade, né? Inclusive a Mata Atlântica tem mais biodiversidade do que a Amazônia. Ou seja, a Mata Atlântica tem um número maior, assim, de diferentes espécies de plantas e de animais, né? Você encontra uma riqueza maior de plantas e de animais na Mata Atlântica, até mais do que na floresta amazônica, tá? E se estende por 17 estados brasileiros. Esse bioma vem sofrendo com a ação humana desde 1500, período de ocupação territorial no Brasil. Características da Mata Atlântica. A área original estendia-se desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e é uma formação latifoliada, ou seja, tem as folhas largas, né? Perene, tá ali o ano inteiro, vigorosa, heterogênea, são vários ambientes diferentes, né? Vários tipos de vegetação diferentes, ali, dependendo do lugar, da região do Brasil, ela é muito heterogênea. Então, tipo, lá mais para o Nordeste, tem plantas que, né, são mais adaptadas ao calor. Chegando mais para o Sul, então tem plantas que são mais próximas né, são mais adaptadas ao frio, e por aí vai. É densa e é higrófila. Higrófila significa que as plantas gostam bastante de água, né? Porque essa região aí é bastante chuvosa. Essa região aqui onde está o verdinho aí, né? Recebe muitas chuvas do Oceano Atlântico. Uma outra coisa interessante, a floresta amazônica, ela se diferencia da floresta amazônica pela sua localização em maiores altitudes, né? A floresta amazônica é principalmente na região mais baixa, enquanto que
A Mata Atlântica tem florestas em algumas regiões de serras que são mais com altitude maior, são mais altas. Então, para a gente ver aí o que sobrou, né? Da Mata Atlântica original, esse verde vigoroso aí, para a Mata Atlântica atualmente. Só são algumas gotinhas assim, espalhadas pelo mapa, normalmente em reservas naturais, né? Áreas protegidas da ação humana. A gente tem aí exemplo de rio na Mata Atlântica, na região de Mata Atlântica, cachoeiras, fauna como tatu-bola, o mico-leão-dourado, que é um símbolo, né, da Mata Atlântica, aves, o bicho-preguiça, o tamanduá-mirim, e por aí vai. E a gente vai ter também a mata de araucárias, né, que a mata de araucárias a gente está englobando aqui mais ou menos dentro da Mata Atlântica. Mas a mata de araucárias, ela também conhecida como mata dos pinhais, né, ela estava mais presente na região sul do Brasil. Ela era mais adaptada ao frio, né, porque o sul do Brasil é mais frio. Então, ó, uma característica bem interessante da mata de araucárias é a presença do pinheiro do Paraná, que é esse tipo de árvore aí bem interessante, né, que é uma árvore linda, inclusive, que dá o pinhão, né. Então, essa mata aí, a mata de araucárias, ela já foi bastante devastada também. De 100% que havia lá no início do Brasil, hoje a gente só tem 5%. Ou seja, 95% da mata de araucárias já foi destruída, né? Porque as árvores, principalmente essa daí, elas dão uma madeira muito boa, então o extrativismo vegetal, a busca pela madeira, devastou essa floresta. Nós vamos ter os campos sulinos, que se localizam aqui também na região sul do Brasil. É uma vegetação predominantemente herbácea, ou seja, parecido com o capim, que a gente chama, né? Herbáceo é que é baixinho ali, formado por pequenas ervas, né, gramíneas e tudo mais, como em áreas planas e de clima subtropical, então no sul do Brasil. A gente vai ter os pampas ou campos sulinos aí, né, que é uma região típica do Rio Grande do Sul, em alguns lugares também do Uruguai e da Argentina, que acabou sendo muito afeita à criação de gado, né? As sociedades, né, rurais no Rio Grande do Sul e tal, na Argentina e no Uruguai, utilizaram bastante esse bioma como fonte de alimento para o gado, né? A gente vai ter a Caatinga, que é um bioma muito interessante, né? É um bioma ímpar no Brasil, se estende pelo Nordeste, no interior do Nordeste, não é todo o Nordeste que tem Caatinga, e apresenta o clima semiárido, com chuvas irregulares. Semiárido não é que não chove nunca, não é isso. É que as chuvas são irregulares, ou seja, normalmente chove ali numa parte dos lugares, de janeiro a maio, ou de dezembro a maio, às vezes de fevereiro a abril, às vezes não chove nada em fevereiro, chove bastante em março, aí em abril não cai mais nenhuma gota, ou então chove só um pouquinho em janeiro, só um pouquinho em fevereiro, aí a chuva desaparece em março, em abril chove bastante. Então, a Caatinga tem as chuvas aí meio incertas, tá? Por isso que é um cenário mais árido. Essa palavra Caatinga vem da língua indígena e significa mata branca, né? Justamente porque durante a estiagem, a seca, as árvores perdem as folhas, né? E aí, olhando-se de cima, vê assim tudo meio acinzentado, meio branco. Por isso, mata branca. Aí a localização do bioma Caatinga, vocês percebam que ficam principalmente na região Nordeste, mas também está presente aí no norte de Minas Gerais, na região do Vale do Jequitinhonha, tá? Características da Caatinga. Sua vegetação é constituída por arbustos tortuosos que perdem as folhas na estação seca, cactáceas e bromeliáceas, que são plantas xerófitas ou xerófilas. O que é isso, xerófita ou xerófila? São aquelas plantas que são adaptadas à seca, né? Então, são plantas cactáceas, né, e bromeliáceas que têm espinhos, que guardam água no seu interior,
Algumas delas não possuem folhas, né, porque elas foram se adaptando ao longo do tempo, perderam as folhas para não perder água, porque a folha é uma parte da planta que perde muita água, né? Então, como essas plantas aí, elas acabaram se tendo que se adaptar a um ambiente mais seco ao longo do tempo, elas desenvolveram essa característica de que algumas delas, por exemplo, as cactáceas não têm folhas, ou outras plantas aí que não são perenes, né, não ficam o ano todo com as folhas, elas perdem as folhas no período seco para evitar essa perda de água. As bromélias, né, que é interessante também, é um tipo de planta, pesquisem depois, é um tipo de planta interessante, algumas vezes elas crescem em cima de outras árvores, possuem uma vegetação rasteira, e essa vegetação surge principalmente na estação mais chuvosa. Vejam aí um exemplo de caatinga, né, um ambiente muitas vezes que o solo é pedregoso, justamente porque como chove pouco, então a chuva ela é uma grande responsável por transformar, né, erodir as rochas e transformá-las em solo. Então, como não chove muito nesse local, às vezes fica mais seco ali na maior parte do ano, então o intemperismo evita que a rocha se transforme em solo. Então, terrenos mais rochosos. Aí o bioma Caatinga também é outra região, aí numa região um pouco mais, talvez numa região, um período de mais chuva. É bem interessante a Caatinga também, porque assim, dependendo do tipo de região, ela também muda, né, os tipos de espécies. Então, por exemplo, vai ter um mandacaru, que é uma planta típica nordestina, o xique-xique, vamos ter aí outros, vamos ter a aroeira, né, que é uma árvore mesmo, bem alta, que ela também tem raízes bastante profundas, né, para pegar água lá no subsolo, lá embaixo. Alguns exemplos da fauna da caatinga, vamos ter o preá, o periquito da caatinga, vamos ter, agora a gente vai falar de cerrado, que é um outro bioma brasileiro. Ser celeiro do Brasil devasta o cerrado. Como assim, celeiro do Brasil? Que história é essa de o cerrado ser o celeiro do Brasil? O cerrado, nos últimos 50 anos no Brasil, ele tem sido muito explorado para agricultura, né? Então, a gente já teve uma aula sobre a soja alguns meses atrás, que foi bem interessante, que vocês fizeram a leitura, e nessa aula vocês viram que a soja ela ocupa principalmente o bioma cerrado no Brasil. Então vamos ver o que diz aí essa manchete de jornal. Enquanto o país bate recordes de produção e exportação de grãos, cursos d'água são contaminados, animais entram em listas de extinção e uma área do tamanho do estado de Alagoas é desmatada anualmente no Cerrado. Então é uma situação preocupante. Vamos ter o Pantanal, né, que está ali próximo do Cerrado também, é uma região de transição entre o Cerrado e a Amazônia, tendo também alguns tipos de espécies da Mata Atlântica, então é uma região uma faixa de transição, né? O Pantanal é interessante porque ele ocupa terras do Paraguai, da Bolívia e do Brasil. Aqui no Brasil, no caso, os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste. O Pantanal é uma grande planície, né, uma região mais baixa. Então, quando vem a cheia dos rios, esses rios acabam enchendo tudo, né, alagando toda aquela área ali, e apareceu um bioma ali, uma região de transição, uma faixa de transição de vegetação bem interessante. Então, a gente tem aí o tuiuiu, né, o tuiuiu, que é essa ave típica do Pantanal, a sucuri, que é essa cobra imensa, e o jacaré, que também aparece em grande quantidade no Pantanal, em determinado momento já até chegou a sair do controle, né, e a ser quase uma espécie, né, que se reproduziu desordenadamente aí. A capivara, o veado campeiro, e por aí vai. Lembrem-se que o Pantanal a gente estudou semana passada, e por favor, façam aquela atividade lá que eu pedi para vocês de fazer a história, né, a história coletiva.
Continuando falando aqui do cerrado, é bem interessante porque ele parece com outro tipo de vegetação que existe na África, né, que é a savana. Aquela mesma vegetação lá do Rei Leão, né, do filme do Rei Leão, que é bem muito bonito. E é constituído por um tipo de vegetação que é caducifólia. O que significa isso? Plantas caducifólias, elas perdem as suas folhas num período seco para, né, para evitar a perda de água. A vegetação é predominantemente arbustiva, possui raízes profundas, né, para pegar a água lá no lençol freático, no subsolo. Os galhos normalmente são retorcidos, isso é uma característica interessante das plantas, das árvores no cerrado. Então vejam essa árvore, né? Os galhos são assim meio tortuosos, retorcidos, né? E possui uma casca grossa. O caule tem uma casca grossa para reter mais água, evitar perder água para o ambiente, que é quente, que às vezes, a maior parte do tempo é quente, né? O clima é tropical. E também porque muitas vezes acontecem queimadas naturais no cerrado. Vamos ter também as zonas costeiras, né, que são aquelas regiões de mangue, que é um tipo de região bastante interessante também, única, aparece principalmente em regiões tropicais, então o Brasil tem muitos mangues. Nos mangues é comum, eles aparecem em locais onde os rios encontram água do mar, né, então é um ambiente meio salino aí, por conta da água do mar, né, que é salgada. E aí aparece uma série de árvores diferentes. Vejam essas árvores aí, pneumatóforas, né? Que muitas vezes a raiz, as raízes pneumatóforas ficam para fora do subsolo, né? Do solo. As raízes são meio aéreas. A gente vai ter os biomas costeiros, presentes principalmente naquelas regiões de praia ou de ilhas, né? Então, normalmente são plantas mais arbustivas, estão presentes bastante em lugares de dunas, de praias, de restingas. Então, são exemplos desse tipo de plantas, desse tipo de bioma, o capim de praia, o capim de areia e a salsa de praia, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, respondam as questões que eu vou passar para vocês e até a próxima aula.